Algumas pessoas sentem dificuldade em se expressar para Deus, de conversar com Deus. Algumas pessoas se perguntam às vezes como conversar com Deus. De que maneira eu faço isso? Eu não consigo, eu não entendo, eu não sei como fazer. Bem, é um pequeno vídeo que trago aqui para dizer que isso é algo fácil de se fazer, que não tem mistérios em relação a isso e que deve ser algo profundo, que essa conversa para com Deus deve ser uma conversa profunda, porque Deus precisa ouvir seu coração, precisa ouvir suas lutas e seus desejos, suas vontades. Claro que Deus sabe de tudo, é onipresente, é onisciente e sabe de tudo que você precisa e de tudo que você já passou e das necessidades suas em vários aspectos. Só que, mesmo ele sabendo de tudo isso, é importante que a gente direcione para ele uma conversa, direcione para ele um tempo, partindo daquela situação de que pedi e obtereis, batei a porta e vos abrirá. Então, é necessário bater a porta. É necessário que você bata a porta para conversar com Deus. Porque, logicamente, Deus tem muita coisa para fazer, não é? E Deus atende no macro, de maneira geral. Atende no macro. Por isso que a gente precisa chamar ele também para o micro, para situações nossas. Porque temos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos desafios. E muitas vezes precisamos conversar com Deus, inclusive sobre coisas do cotidiano, sobre situações muito pessoais, que essa conversa com Deus vai ser muito saudável, vai ser muito sadia, tá? E aqui não importa que Deus você imagine na sua cabeça. Não importa aqui qual é a concepção do seu Deus nesse aspecto. De que maneira você enxerga Deus, de que maneira você concebe Deus. Aqui é uma dica que dou, independente de como você imagine, conceba o Deus. O Livro dos Espíritos traz para nós a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É uma boa forma de olhar para Deus. Essa inteligência maior, também uma força magnânima e a causa primeira de todas as coisas, sem dúvida alguma. Mas, se você não quiser olhar também por esse lado, porque de fato definir alguém já é algo difícil. Você definir fulano, cicrano, beltrano, imagina definir Deus, né? Definir Deus não é algo fácil, não é algo simples e também não é algo possível. É impossível definir Deus, até porque lembro daquela música que diz, né, ninguém explica Deus de fato. Nesse aspecto, ninguém explica Deus. Então, definir Deus também não é algo coerente nesse aspecto. Ah, Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, certo? É também isso, é também, né? É também isso, mas não é só isso. Ou seja, não defina Deus, né? Definir Deus, a ideia de definição de Deus é inócua. Então, Deus é também isso, é também aquilo, mas não é só isso ou não é só aquilo. Essa é a grande realidade, né? Então, nesse aspecto, é importante a gente entender que para a gente conversar com esse Deus, nós temos que nos ver como integrantes da família divina. Claro, Jesus diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo que faço, tudo que fiz e muito mais. Ou seja, temos que compreender que em nós há essa centelha divina. Há centelha divina. Em nós há a glândula pineal, que nos conecta a Deus, que nos conecta à supremacia espiritual, às hostes mais elevadas.
Então, sabendo que temos essa centelha divina, sabendo que temos a glândula pineal, a epífise, né? Sabendo que temos dentro de nós conhecimento e sabedorias de um passado reencarnatório, temos que nos entender como esses seres que são frágeis, vulneráveis e ao mesmo tempo são fortes e experientes. Temos sabedorias e inteligências de outras passagens, que trazemos conhecimentos, que trazemos experiências, que trazemos expertises de outras passagens. Então, conversar com Deus é algo simples. Você pode fazer isso através de uma oração que não tem fórmula, porque a verdadeira oração não tem fórmula, não se trata de fórmula matemática, não se trata de uma situação pré-fabricada, não. Conversar com Deus é algo que tem que ser com autenticidade, com espontaneidade. Não pode ser algo frio, mecânico, fruto de uma fórmula. Não é por aí. Então você pode fazer a sua prece, a sua oração matinal, a sua oração antes de dormir. Ore, fale da maneira mais simples e objetiva possível. Fale do seu jeito. Não queira falar bonito. Fale do seu jeito. Não queira falar com palavras bonitas, com palavras que você ouviu o palestrante espírita falar, o padre falar. Não, fale do seu jeito. Fale do seu modo. Bem particular, bem peculiar. Seja você, seja autêntico, seja autêntica. Converse com Deus do seu jeito, do seu modo. Não procure palavras apropriadas ou diferentes ou bonitas. Fale da sua forma. Isso é fundamental, porque Deus precisa reconhecer em você o seu traço, a sua particularidade. Ele vai achar estranho se você conversar com ele de um modo qualquer ou de um modo imitado, de um modo que não é o seu. Então, a primeira coisa é isso, espontaneidade. É você não procurar palavras nem fórmulas, mas você falar do seu jeito. Outra situação é através do processo de meditação. O processo de meditação é o encontro com o presente, com o aqui e o agora, onde está a verdadeira vida, está no aqui e no agora. O processo meditativo, ele parece às vezes muito distante da gente, parece que é um processo que só pode ser feito por yogis, por mestres, por sábios do Oriente. Não, a meditação está aí ao nosso alcance diariamente. Se você reservar minimamente 5, 10 minutos do seu dia, 15 que seja, até 20 minutos, você pode fazer um processo meditativo, nem que seja uma vez por dia. Uma vez por dia. Você às vezes está fazendo tanta coisa que não deveria fazer durante o dia. Então reserve 15, 20 minutos do seu dia para um processo meditativo. Você tem que entender que a meditação ela faz parte da nossa vida e tem que fazer parte da nossa vida diariamente. Não é uma coisa para oriental fazer. Não é uma coisa para guru, mestre fazer. É para você fazer. E você pode fazer na sua casa. Você pode fazer num ambiente minimamente aconchegante. Você pode fazer. Claro que na sua casa, às vezes, você não vai encontrar o silêncio, né, de uma meditação que você possa fazer lá na Índia, né, no Himalaia, nas cachoeiras. Não interessa. Você vai fazer aonde você estiver, do seu modo, diante das condições que você tem. Você vai colocar uma música ambiente ou uma meditação guiada. Se você está aprendendo a meditar, você pode colocar uma meditação guiada. A meditação guiada já vai lhe conduzir, você vai ficar em momentos de concentração, de observação. A meditação é uma observação, sem julgamentos. Você não vai julgar nada. Você não vai trazer nada para um propósito de questionamentos de... Não, não vai julgar, não vai condenar, não vai criar juízo de valor. Você vai só observar e se concentrar no aqui e no agora. A meditação é fundamental. Mais do que isso ainda, a sua prática de vida
é uma conversa com Deus. A sua prática de vida. Porque aquilo que você faz, né, é uma conversa direta com o divino. Por quê? Porque você também é divino e porque você vai estabelecer essa conversa de acordo com suas práticas do dia a dia. E aí você vai ter que parar para refletir quais são as suas práticas. Quais são os seus saberes e os seus fazeres. A partir disso, você vai estabelecer de que maneira você está conversando com Deus. De que maneira você está dialogando com o universo e com Deus. De que maneira? Será que suas práticas estão condizentes com as suas falas e com o seu pensar? Essa é uma pergunta fundamental de todos os tempos e de todas as épocas dos buscadores espirituais. É a consonância do pensar, falar e fazer. Se você está sendo coerente no pensar, no falar e no fazer, você naturalmente está tendo um bom diálogo com o divino, um bom diálogo com Deus. Se você percebe uma incoerência do que você pensa, do que você diz, do que você faz, então você vai procurar reativar, reintegrar, restabelecer melhor essa estrutura, essa tríade fundamental do pensar, do falar e do fazer, sem dúvida alguma, tá? E também você pode, a qualquer momento do seu dia, de acordo com as coisas que vêm acontecendo naquele dia, você ter um papo, o que eu vou classificar aqui, entre aspas, como um papo reto, né? Numa linguagem bem direta. Se as pessoas falam do papo reto na sociedade, eu tive um papo reto com alguém, com fulano, com cicrano, vou falar um papo reto. Você pode ter um papo reto com Deus também. Ou seja, sem firulas, sem momentos, entre aspas, mágicos, solenes, não. Você vai ter um papo reto com Ele. Fale diretamente com Ele. Mostre sua indignação, mostre, entre aspas, sua revolta, tá? Procure, sem dúvida alguma, diminuir as reclamações perante a vida, porque esse é um vício que nós carregamos inconscientemente e que muitas vezes nos pegamos reclamando das coisas ou de alguém ou de tudo, da sociedade, etc. Então, a reclamação é você clamar novamente, né? Reclamar. Você está clamando novamente por aquilo que você acha ruim. Então, o mau hábito de reclamar, que todos nós temos em esferas, em graus diferentes, precisa ser trabalhado, não é? Porque quando a gente reclama inconscientemente, a gente convida novamente para a nossa vida tudo aquilo que nós estamos descontentes, que nós não gostamos. Reclamamos, em vez da gente estar expulsando, está atraindo novamente toda aquela situação indesejada. Então é importante também evitar reclamações. Claro que isso não é fácil. E claro que em algum momento nós vamos nos pegar reclamando. Mas aí é que está o segredo. Quando nos pegarmos reclamando, fazer essa autovigilância e mudar o foco. Fazer a autovigilância e mudar o foco. Porque a reclamação, além de não resolver nada, de não levar a lugar nenhum, está convidando para a sua vida o indesejável, aquilo que você está dizendo que é ruim, mas que você está clamando novamente, você está evocando para a sua vida. Então é importante ter esse cuidado aí. E como eu falava, para concluir, esse papo reto com Deus é fundamental. Como se dá esse papo reto? Bem, é você falar de maneira direta, sem rodeios e sem preâmbulos. Não tem negócio de preâmbulo, não tem rodeio. Da mesma forma que você fala com alguém. Você às vezes não precisa ter um papo reto com alguém, você vai direto ao ponto. Vai direto, sem aviso prévio, vai direto. Claro, quando eu digo papo reto, não interprete mal de que é um papo, é uma forma de falar de maneira desrespeitosa. Não. É um papo reto que você vai direcionar direto com Deus o que você precisa falar. De maneira respeitosa, claro. De maneira educada, mas direto ao que você precisa. Direto ao ponto. Exemplo, pequeno exemplo.
Você está na sua vida, no seu dia, coisas que acontecem no seu dia, coisas que possam ter lhe magoado ou lhe irritado ou que lhe deixam numa apreensão, numa preocupação, vá direto com Deus. Fale sobre isso direto. Sem rodeio, sem preâmbulo, puxa o assunto. Sente 2 minutos em algum lugar que você estiver. Qualquer lugar. Sente ou se deite e estabeleça esse diálogo, que não precisa ser falado, né, aos quatro cantos. Claro, você vai falar isso, é uma conversa silenciosa e direta com Deus. E você vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta. Impressionantemente, existem diálogos com Deus que a resposta é imediata. Imediata. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você estabelece esse laço de confiança e de intimidade para com Deus, confiança e intimidade, basta você ver. Quando você tem confiança e intimidade com alguém, qualquer pessoa da Terra, você estabelece diálogo com muito mais facilidade, não é assim? Claro, você tem intimidade com alguém, você tem confiança com alguém, você vai conversar de maneira muito mais prática e rápida e vai haver o entendimento entre as partes. Da mesma maneira é com Deus. Se você estabelece vínculo de amizade, de confiança, né, de sinceridade, de intimidade com Deus, você vai conversar de maneira direta, papo reto. E você vai se impressionar com respostas que ele vai dar na hora. Respostas imediatas, porque nós sabemos que algumas respostas não vêm na hora. Algumas respostas você vai ter 24 horas depois, 48 horas depois, um mês depois, às vezes um ano depois. Tem resposta que você só vai ter 5 anos depois, e aí? Vai ter que ter paciência também em alguns momentos, né? Porque não é aquela coisa, tem que ser agora, eu quero saber, não. Converse com Deus, fale de maneira, estabeleça seu papo reto com Deus, sabendo que a resposta pode vir momentos depois, pode vir anos depois, tá? Mas também pode vir na mesma hora. Pode vir imediatamente também. Não é raro que venha imediatamente. Aliás, a maioria das vezes a resposta vem imediata. A maioria das vezes a resposta vem imediata. Se não imediata, em instantes depois, em dias depois, a resposta vem. Tá? E eu digo isso por experiência própria de que eu já tive respostas imediatas conversando com Deus. Imediatas. Você estabeleça um pensamento, fale de maneira direta, tenha o seu papo reto com ele, diga o que é que está ali afligindo, o que é que está ali preocupando. E outra coisa que você precisa ter, argumentação. Claro, se você vai conversar com qualquer pessoa, você não vai estabelecer seu argumento, não. Você tem que ter argumento. Se você conversa com alguém sem argumento, sem explicar o que é que você pretende, sem explicar o que você sente e o que você pretende, vai ficar difícil da outra pessoa lhe compreender. Vai ficar difícil da outra pessoa atender ao seu pedido. Claro que nós estamos falando de Deus que compreende tudo, que já sabe de tudo. Mas mesmo assim, batei a porta e vos abrirá. Ou seja, bata a porta com humildade, com serenidade. Bata a porta. É aquela coisa que tem no Evangelho de Mateus: entre no seu quarto, feche a porta, tenha o seu momento individual, o seu momento pessoal com Deus, né? Tranque a porta, naquele momento tem um momento seu, se reserve, né? Um momento que você vai ter de fechar a porta para o mundo lá fora, para as outras coisas. Tenha o seu momento reservado, entre no seu quarto, no seu íntimo, feche a porta, se concentre, fale com Deus. É isso, é aquela proposta. E aí você vai ter uma resposta, na maioria das vezes, imediata, porque você vai sentir e vai ouvir no seu pensamento telepático a resposta, de maneira muito clara, muito clara. Para isso você precisa criar intimidade com Deus. Ah, mas eu não sei como criar intimidade com Deus, sabe? Sabe.
Não queira dar uma de inocente. Você sabe. Como é que você cria intimidade com alguém? Conversa, converse, converse, estabeleça vínculos, e você vai criar essa intimidade. Portanto, não imagine Deus como um senhor sentado num trono com um cajado e que você, para conversar com ele, você tem que procurar um jeito, palavras bonitas, o que o padre falou, o que o palestrante falou, o que não sei quem falou, para poder se expressar para Deus. Não tenha vergonha de conversar com Deus. Não tenha vergonha. Você não precisa procurar jeito, palavras, dizeres, frases bonitas, ocasiões, não. Tenha o seu papo reto com ele. É simples, é direto. Deus não espera de você firulas, não espera de você coisas que vão ser hipócritas, pensamentos e rodeios desnecessários. Vá direto ao ponto. Estabeleça esse vínculo, essa intimidade, converse de maneira direta e converse, por exemplo, aconteceu uma coisa no seu dia que você está preocupada, você está preocupado, você está tenso. Estabeleça uma conversa direta, mostrando o que aconteceu e argumentando, claro, ao seu favor. Você tem que ser o seu principal advogado, ou não? Você vai articular, no bom sentido da palavra, você vai trazer para Deus algo com a sua argumentação, trazendo o seu ponto de vista da situação. E vai conversar com ele, vai lançar para ele a pergunta, a indagação. E ele vai te dar a resposta. Se sim, se não, se vai, se não vai. Às vezes a resposta dele é o silêncio. Né? No silêncio estão as grandes respostas. A resposta for o silêncio, aguarde, espere e continue fazendo a sua parte. Mas às vezes a resposta vem clara e imediata. E aí cabe a você ter essa capacidade de ter percebido essa resposta e ficar tranquilo, né? Se você já atravessou dificuldades na sua vida, né? Problemas, desafios, muitas vezes você vai ter como resposta isso, de que você já superou situações mais difíceis, você já superou situações mais complicadas, você sobreviveu a tempos mais tenebrosos e está aí hoje em dia chorando com coisa pequena, está hoje em dia reclamando de coisa banal e você já superou coisas muito maiores. E infantilmente está recorrendo a um pai maior para pedir e para solicitar coisas pequenas, coisas infantis, que você já superou, coisas bem piores, bem mais difíceis, que você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer, mas se coloca sempre infantilmente para falar com Deus até uma situação que não deveria, porque você já sabe o caminho, você já superou coisas bem mais complicadas e difíceis, então você já sabe o que fazer. Vá lá e faça. Essa aqui é a grande realidade. Então, é isso que eu queria dizer a você nesse vídeo. Se você gostou, se você se identificou, se você achou que fez sentido para você, que faz sentido o que eu estou dizendo, deixe seu like, comente também, dê a sua interação, que ela é de grande valia. Eu sempre escuto, sempre leio, né, os comentários e sempre dou um feedback também a eles. Eu sempre dou atenção aos comentários dos vídeos. Então, por favor, deixe seu comentário, é sempre de grande valia e eu sempre vou ler e vou interagir com você. Aqui nesse canal a gente valoriza a opinião, a visão de cada pessoa e também dou a devida atenção e o feedback. Então, comente também, por favor. Não esqueça o like se o vídeo foi instrutivo, foi interessante, foi de grande valia para você. É importante demais o seu like. Você não sabe o quanto é importante para que o próprio YouTube possa indicar esse vídeo e o canal para um maior número de pessoas e a gente levar essa mensagem mais adiante, colocar no ponto mais alto.
Essa é a proposta, né, de colocar a candeia no ponto mais alto. Então, vamos fazer isso. Esse é o propósito de luz para todos nós. Levar a luz do conhecimento, a luz do esclarecimento e a luz da orientação para os seres humanos. Me ajude nisso, compartilhando também o vídeo, deixando o seu like. E se não é inscrito no canal, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se agora no canal do Prof. Kardec, tá bom? É isso que eu queria dizer para você. Dê sempre uma olhada nas descrições dos vídeos que trazem, às vezes, conteúdo adicional, informações importantes ou interessantes, tá bom? Muito obrigado por tudo, espero que tenha ajudado você a saber como conversar com Deus de uma maneira satisfatória, salutar e ser mais atento ou atenta às respostas de Deus, né? Ao que Deus quer te dizer, ao que Deus te disse e a importância desse diálogo.